Palestra de Joel Goldsmith, Princípios Específicos, tape 271, parte 2. Bom dia! Como lhes falei, em seus tratamentos, o foco deve estar em Deus. Em Deus como sendo o todo de tudo, e não no paciente ou na doença. De acordo com as Escrituras, Deus é o doador da lei. E desde que Deus não tem coisa alguma para dar a não ser a si mesmo, a lei de Deus deve ser espírito como Deus é. Portanto, a lei de Deus é uma lei espiritual. Logo, desde que Deus é o todo infinito, toda lei é uma lei espiritual. Não existe outra. Assim, mas aqui existem leis materiais e leis mentais. Sim, mas como a lei espiritual inclui o todo, a lei material e mental devem ser parte da mente carnal ou nada, aquilo que não tem existência e, portanto, não pode operar. Assim, vai descobrir que nulificou infecção e contágio sem mesmo os haver mencionado. Vai descobrir que anulou a lei da hereditariedade, nulificou leis da comida, leis do clima, leis do tempo. Vai descobrir que nulificou a lei hebraica, que diz que a expectativa de vida humana é de 70 anos. Suponho que sabe que essa é uma das leis mais catastróficas que opera na consciência humana. Todos nós tentamos pensar como cristãos. Entretanto, voltamos a essa lei hebraica da expectativa de vida, da mesma forma que voltamos à lei de olho por olho e dente por dente. Agora, você não pode, como cristão, se quiser ser um cristão, você não pode aceitar a lei de que a expectativa de vida é de 70 anos, porque a lei cristã é a seguinte: eu sou vida eterna, eu sou vida imortal, eu nunca nasci e nunca morrerei. Essa é toda a base dos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, gostaria que compreendesse que eu não aceito essa lei apenas como cristão, porque nunca reconheci que sou hebreu ou cristão ou budista ou hindu. Porque minha vida é vivida debaixo da lei de Deus e Ele não conhece nem religião, nem seita e nem credo, nem cor, nem raça. Essas leis sobre as quais vivemos e sobre as quais ensinamos no caminho infinito são leis universais. Algumas delas foram dadas ao mundo por Lao Tzu, algumas por Buda. A maioria delas nos foram dadas pelos místicos e profetas hebreus. E algumas delas nos foram dadas por Jesus Cristo, e muitas foram repetidas por ele, e assim foram incorporadas ao cristianismo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que os 2 mandamentos que nos foram dados por Jesus Cristo são cristãos, e nenhum deles são. O primeiro está no livro de Êxodo e foi dado por Moisés, e o segundo mandamento está no livro de Levítico. Ame seu próximo como a si mesmo.
E Jesus, como um rabi hebreu, conhecia esses 2 mandamentos e os trouxe para nós, e eles são a fundação do cristianismo. Todavia, na realidade, originalmente, eles não são cristãos, mas também não são judeus. Porque quando você retorna aos grandes ensinamentos orientais, mais especificamente aos egípcios, vai encontrar esses mesmos 2 mandamentos. Da mesma forma que a regra de ouro, faça aos outros o que quer que eles lhes façam, isso nos foi dado 5 vezes 1.500 anos antes de Jesus aparecer na Terra. Então, quando está obedecendo a regra de ouro, você não está fazendo isso como um cristão, está fazendo isso como um filho de Deus, obedecendo às leis de Deus, independentemente de através de quem essa lei nos foi dada. Agora, quando entende isso, você alcança esse lugar onde derruba essa parede divisória, essa parede do meio, essa parede que nos separa. E então é capaz de dizer: não existem gregos ou judeus, não existem escravos nem livres. Nós somos todos um em nossa filiação espiritual. E vai descobrir que muitas dessas leis que consideramos judias ou cristãs não são realmente judias ou cristãs. Elas nos foram dadas muito antes disso. Agora, quando compreende isso, você começa a compreender que toda lei é espiritual. Não é lei judia, não é lei cristã, não é lei hindu. Porque é sem sentido acreditar, como muitas pessoas acreditam, que a lei do karma é uma lei oriental. Isso é sem sentido. Essa lei aparece nas escrituras hebraicas e Jesus fez dela um dos grandes pontos da religião. Aquilo que você plantar, isso também ceifará. A lei do karma. Aquilo que você plantar, isso também ceifará. Paulo a repetiu: se semear para a carne, colherá corrupção. Se semear para o espírito, colherá vida eterna. E isso é karma. Karma significa que seja lá qual for o seu modo de vida, você vai usufruir os frutos dele. Se estiver vivendo de acordo com os padrões espirituais, sua vida manifestará liberdade espiritual, saúde espiritual, harmonia espiritual. Se você vive na crença de que dinheiro é suprimento, ou de que seu coração é que lhe dá vida, isso é o que vai colher. Isso é o que se manifestará. E quando o coração parar de bater, sua vida irá parar. Todavia, se semear para o espírito, vai compreender. Oh não, meu coração não governa minha vida. Minha vida governa o meu coração. Desde que a vida esteja ali, o coração estará batendo. Agora, quando compreende isso e compreende a natureza infinita da vida, você mantém o seu coração batendo pelo tempo que desejar. Porque não é ele quem fala a Deus, ele não tem esse poder. Ele não tem o poder de falar a vida. Exceto que aqueles que estão vivendo a vida material estão colhendo a sua própria aceitação da lei material. E a lei material diz que, cedo ou tarde, o coração deve parar. E quando ele parar,
você vai junto. Então, a humanidade continua morrendo. E, mesmo com todos os avanços e todo o conhecimento, ainda continuam morrendo em torno dos 70 anos. Uns poucos anos a mais ou a menos. Isso mostra o quão profundamente arraigada essa lei hebraica está. E ainda assim, não é uma lei, é simplesmente uma crença. Da mesma forma que a lei da hereditariedade foi originalmente um ensinamento hebraico, uma crença hebraica de que os pecados dos pais seriam visitados nos filhos até a terceira e a quarta geração. 200 anos depois, um hebreu iluminado apareceu e disse: vocês não devem mais usar essa lei em Israel, porque cada indivíduo deve viver de acordo com as suas próprias ações. Porém, depois, a lei hebraica original foi reinstalada através da matéria médica. E assim, ainda hoje, nós sofremos pela crença de que os pecados dos pais são visitados em seus filhos, não apenas na terceira e na quarta geração, mas agora vão muito além disso. Todavia, você vê, isso nunca foi uma lei, ou não poderia ser anulada. Foi uma crença hebraica, um ensinamento hebraico, e pode ser anulado quando você descobre que não é uma lei. Agora, a teoria dos germes não é uma lei, é uma crença. Como posso estar tão certo disso? Bem, por uma razão. Tenho tratado pessoas com doenças causadas por germes, influenza, pneumonia, gripe e assim por diante. E elas têm sido curadas. Portanto, ficou provado que germes não são poder. Em segundo lugar, tive experiências onde, bem, posso lhes contar uma delas. Isso deve estar em alguma outra gravação, mas vou repetir. Quando era curador em Boston, meu nome foi registrado numa associação benevolente e eu era o primeiro curador oficial ali. E isso foi no mês de fevereiro ou março, quando Boston é inundado com gripes, influenza e outras doenças desse tipo. E saí do meu escritório para casa à noite com 29 casos para tomar conta. E na manhã seguinte voltei para o escritório e dentro de poucos minutos tive mais 5 casos. Então, ao meio-dia, houve uma hora vaga em minha agenda. E fechei as portas e comecei a meditar. E perguntei ao Pai, por que essa hora vaga? Eu estou aqui, o que tens para mim? E a resposta chegou. Você não tem 34 casos. Você tem apenas um. E essa é a crença em infecção e contágio. Porém, desde que Deus é o único Criador, se existem germes, Deus deve os haver criado. Então, eles não podem ser destrutivos. E foi isso. E antes que a noite terminasse, eu estava livre de todos esses casos. Recebi ligações uma atrás da outra para me dizer que naquela hora eles sentiram um alívio, ficaram livres. Na manhã seguinte, saí para a associação benevolente para atender a uma chamada. E a atendente me saudou e disse que 25% da equipe havia contraído gripe
e aproximadamente 50% dos pacientes que passaram por lá apresentavam a mesma reclamação. E eu lhe disse: sabe, você é responsável por isso. E ela ficou chocada. Você deve ser a porteira aqui. E não temos pessoa alguma má, bêbada ou ladra para deixar lá fora. Então ela perguntou: e para que serve a porteira? Respondi: você não deve deixar coisa alguma entrar nesse lugar que desafie a verdade ou faça dela uma mentira. E o que está operando aqui, exceto a crença em epidemia, a crença em infecção e contágio? E você deixou essa crença passar por você e entrar nesse lugar. Agora é seu dever fazer o trabalho e se livrar disso. Bem, imagino que ela ficou bastante chocada, mas sabia o suficiente para me ouvir. E assim, juntos, trabalhamos ali por alguns minutos. Então, chamei a atenção dela para a mensagem que havia recebido de que não estávamos lidando com essas pessoas, com todos esses casos. O que estávamos lidando era com uma crença em dois poderes, o bem e o mal, com uma crença em germes causando infecção e contágio. Uma crença de que germes são destrutivos, quando existe somente um poder. Tudo o que Deus fez é bom e não existe poder destrutivo. E dentro de 24 horas, aquele lugar estava limpo. Agora, você sabe que não estamos lidando com principados ou potestades? Portanto, não precisamos do poder de Deus para fazer alguma coisa contra esses falsos poderes. O poder de Deus já está fazendo aquilo que deve fazer. Assim, não lutamos contra o mal, não lutamos contra principados ou potestades, não lutamos contra homens maus. Não lutamos, nós conhecemos a verdade. E a verdade é a natureza infinita do ser de Deus. Quer você a chame de vida, ou lei, ou substância, ou causa, ou poder, cada uma dessas palavras faz um novo tratamento, traz a presença do amor. Então, vai descobrir que você não dirige esse tratamento ao seu paciente. Você conhece a verdade dentro de si mesmo. E aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, se torna a lei para aqueles que buscam a sua ajuda. Devem lembrar que vocês aqui, como uma classe, estão em minha consciência. Portanto, a verdade que permeia a minha consciência é uma lei sobre vocês. Desde que estejam aqui como estudantes nessa classe. Há um longo tempo atrás eu disse para uma classe: vocês não podem sequer morrer durante essa aula, porque não podemos ter uma aula cancelada. Agora, sempre se lembrem disso. Sua casa, sua família, seu negócio. E se você for um professor, seus alunos ou estudantes ou pacientes, todos eles estão em sua consciência. E a verdade que você sabe se torna uma lei sobre a experiência deles. Naturalmente, sempre haverá alguns que não estarão receptivos e responsivos, porque estão semeando para a carne e não mantêm a si mesmos
consciente ou inconscientemente, receptivos à verdade. Outros que não são definitivamente antagonistas ao Espírito, à ideia de Deus, porque não estão profundamente e especificamente semeando para a carne de uma forma pessoal definida, esses podem ser receptivos, mesmo sem terem o conhecimento ou o desejo de conhecer a verdade. Portanto, você está tomando uma responsabilidade tremenda, porque deseja que todos estejam dentro da esfera de sua consciência para demonstrar a mesma harmonia, alegria, vida, prosperidade que você está tendo. E existe apenas uma forma em que pode ajudá-los. E essa forma é manter sua consciência absolutamente pura. O que significa não aceitar a crença no bem e no mal, ou em um poder separado de Deus. Não interprete isso como sendo afastar o afeto humano de sua vida em qualquer nível, porque não é. O afeto humano, em nossa experiência, é completamente correto em todos os níveis, no marital, como também em qualquer outro. Então, não acredite que isso deve perturbá-lo, porque essas coisas não são pecado. Porém, quando digo pureza, quero dizer pureza no sentido absoluto de que você deve orar sem cessar. Você deve manter Deus em sua mente como a única presença, poder e lei. E você deve estar sempre impersonalizando, por aceitar todas as aparências do mal, que apareçam como pessoa, lugar, coisa ou condição, como sendo manifestações da mente carnal. E então, transformando-as em nada. Quando faz isso, todos que se tornam parte de sua consciência sentem essa libertação em uma certa medida. Agora, quero lhes mostrar quão distante isso vai e o quanto isso se expande. Quando viajo, nunca falo sobre a verdade. Nunca falo sobre o meu trabalho ou sobre meus livros. Eu nunca entro em qualquer conversação religiosa, exceto na linha do meu trabalho, quando me perguntam. Não é minha função fazer proselitismo ou interferir na vida de qualquer pessoa. E se no momento estão satisfeitas em semear para a carne, isso deve ser o prazer delas. Quando estiverem prontas para o Espírito, encontrarão o professor ou o ensinamento necessário para elas. Entretanto, vocês não sabem quantas vezes as coisas acontecem quando estou indo para o hotel, ou apresentando minha passagem no aeroporto, ou despachando minha bagagem, ou em muitos outros caminhos da vida, onde alguém sente essa influência e sabe que alguma coisa está acontecendo, ou que algo diferente está acontecendo e uma atração é formada. Em outras palavras, sem saberem o porquê, elas sabem que alguma coisa é. Agora, o que é esse algo? É a falta de criticismo, julgamento, condenação, através da impersonalização. É viver na totalidade de Deus. É não aceitar qualquer poder material ou mental como poder. E isso traz um estado de consciência que está sempre em paz.
E qualquer pessoa que capta esse estado de consciência, mesmo que tenha uma pequena receptividade, sabe que algo está acontecendo a ela. Essa é a razão pela qual igrejas e centros metafísicos me convidam para apresentar essa mensagem. Porque quando entram em contato comigo, eles sentem essa paz. Mesmo quando não concordam com os princípios, ainda assim a sentem. E assim, você pode sempre reconhecer quando está em torno de estudantes da verdade, porque existe sempre essa paz, esse equilíbrio. A paz surge porque não estão se preocupando com o mal. Encontraram a paz por causa da realização de que os males do mundo não são poder. Não estão temendo se o comunismo vem ou não. Não estão temendo se as bombas vão cair ou não. Não estão temendo se esse ou aquele partido político vai assumir o poder. É verdade que estão sempre trabalhando para saber que a mente carnal não pode operar, quer seja no campo político, governamental, educacional ou religioso. Nossos estudantes devem estar orando sem cessar para saber que a mente carnal, quer seja na forma de ambição, desejo de poder ou ganância por dinheiro, se não a deixarmos entrar, aquilo que não tem entrada não tem saída, porque não é poder, não é pessoa, é um nada, é apenas uma crença. Uma crença no bem e no mal. Quando faz isso, você influencia os próprios políticos de sua comunidade e, ultimamente, da nação. Agora temos aqui uma questão fundamentada sobre isso. Você diz que quando o mestre fala, essa verdade é expressando a si mesma, como a minha consciência, se torna a sua consciência, a consciência daqueles que se voltam para mim. O que, no certo sentido, isso não parece indicar uma espécie de transferência de pensamento? Você vê, não indica porque não estou direcionando essa verdade para um indivíduo. Não estou declarando-a para ele ou sobre ele. Ou vamos dizer, nessa matéria de política, não estou transferindo pensamentos para pessoa alguma, porque não sou a favor de pessoa alguma ou contra pessoa alguma. Não sou a favor de partido algum ou contra partido algum. Então, não posso estar transferindo pensamentos a pessoa alguma. Tudo o que estou fazendo é habitando na palavra de que desde que Deus é a mente do homem, a mente carnal e suas atividades não tem lugar para funcionar. Se isso derrubar os democratas do poder, ou os socialistas, ou os comunistas, ou os republicanos, o problema é deles, não meu. Eu não fiz nada contra eles. Eles fizeram contra si mesmos por alimentar a mente carnal e simplesmente tropeçar contra a verdade. Não ajudei pessoa alguma que está expressando a mente carnal e se levanta contra aqueles que estão expressando a verdade. Não existe coisa alguma pessoal sobre isso. Não existe transferência de pensamento, a menos que você esteja trazendo seu paciente para seu pensamento. Se trouxer o nome de seu paciente ou identidade e direcionar seu tratamento para ele, isso é transferência de pensamento.
Porém, se alguém lhe telefona, você pode conhecer essa pessoa ou não. Tenho tido algumas poucas chamadas, desde que vim aqui, de pessoas que não conheço. Algumas me disseram seus nomes e não poderia lembrá-los quando os ouvi. Então não poderia ter havido transferência de pensamento. Não estava interessado em suas identidades. Estava interessado em conhecer a verdade. E estamos apresentando a verdade a vocês agora de uma forma resumida. Comece com Deus e esteja certo de que sua meditação contemplativa ou tratamento é uma total e completa afirmação da presença de Deus, do poder de Deus, da lei, da vida, da substância, da atividade de Deus, da inteligência, do amor de Deus. E tudo isso é individual. Deus se apresenta como ser individual. Então, estamos prontos agora para o segundo passo, a aparência. Quer a aparência, seja pessoa, lugar, coisa ou condição, a mesma é apenas uma atividade da mente carnal. Ela pertence a essa influência mesmérica que vem a nós através da crença universal no bem e no mal. Porém, desde que não é uma pessoa, ou lugar, ou condição, ou coisa, desde que é apenas uma crença, e nós não temos que acreditar nela, isso a elimina. Então, você tem uns poucos segundos, ou 1 minuto ou 2, nos quais se volta para o Pai e diz: Fala, Senhor, teu servo ouve. Porque agora você não quer falar a verdade, você quer ouvir a verdade, ou sentir a verdade, ou aquele clique, ou aquele alívio. E assim fica ali por uns poucos minutos até conhecer a verdade. E isso é tudo. Então talvez tenha que repetir esse tratamento por 1 dúzia de vezes e para alguns pacientes talvez tenha que repeti-lo por 1 ano, porque nem todos são igualmente receptivos e, em alguns casos, a cura não surge até que o tratamento faça com que o paciente apresente alguma mudança de consciência. Porque você vê, não somos curadores do corpo. Não podemos remover as doenças. Portanto, sempre deve haver alguma espécie de mudança na consciência que produz o efeito exterior, que é a cura. Existe uma razão pela qual pelo menos 50 ou 60% das curas podem ser completas e rápidas. E essa razão é porque a reclamação do paciente não tem nada a ver com ele. É realmente algo universal, como a crença em infecção, ou contágio, ou hereditariedade, ou tem alguma coisa a ver com o tempo, ou o clima, ou a comida. É algo de natureza tão universal que realmente não tem coisa alguma a ver com o paciente pessoalmente, exceto pelo fato de que ele está sendo momentaneamente vítima dessas crenças. Frequentemente vai descobrir, quando você tem uma chamada para atender, em que alguém ingeriu uma comida envenenada por toxina. Essas curas normalmente acontecem entre 3 ou 4 minutos. E a razão é que o paciente
não entra de forma alguma no caso. Ele simplesmente está sendo vítima de uma crença universal e é rapidamente liberto da mesma. E dessa mesma forma, muito frequentemente, vai descobrir que, pelo menos em mais da metade dos casos que recebe, os pacientes não têm nada a ver com seus males de forma alguma. Então, logo você trabalha essas crenças universais, eles são libertos. Uma vez ou outra, ocasionalmente, vai descobrir que o paciente está se agarrando de alguma forma a alguma forma de crença e no momento não está sendo capaz de soltá-la. Essa crença se tornou parte da personalidade dele. E nesse caso, o tratamento pode ter que continuar até que ele possa se soltar dessa crença. E pode ser o medo da morte. Agora, você sabe que o medo da morte é uma coisa muito universal, mas que vai se tornando pessoal. E quando as pessoas vão chegando aos 50 ou 60, consciente ou inconscientemente, seus pensamentos começam a mudar em termos de: bem, eu não posso planejar para 10 anos à frente. Bem, não sei quantos anos tenho pela frente e assim por diante. Elas têm aceitado essa crença em uma morte última. E às vezes o seu tratamento precisa continuar até que acordem um dia e digam: sobre o que eu estava pensando? Eu sou imortal, quer esteja aqui ou ali. Então vai descobrir que o libertou da crença. E com outros são outras coisas de natureza pessoal. Mas esteja certo de não querer apressar os resultados. Às vezes, um processo é necessário. Muito obrigado.